O que fazer num final de semana quando o dia está lindo, o sol esplendoroso? A gente tem a oportunidade aqui de vivenciar experiências de contato com a natureza, de reconexão, admirar as florzinhas, a lavanda, né, meu bem? Isso, lavanda que nós compramos para fazer essa floreira. Essa floreira ficou bem aprazível aqui no local. E nós temos aqui um cantinho aqui também que vamos dizer que é uma horta. Nós temos aqui a tomatinho, cebolinha, Alecrim, né? alecrim. Temos uma também que é animada aqui para o ambiente. E esse cantinho aqui a gente utiliza para quando a gente faz as guloseimas, as saladas, a gente utiliza esse espaço aqui. E é interessante que até mesmo as sementinhas, vocês estão vendo que está num vaso aqui, nasceu 2 pés de limão. E a gente faz a limonada e joga as sementes e elas vão nascendo. E aqui tem os coléus. Coléus, uma floreira de coléus. E aqui nós temos as duas filhotes, vamos dizer assim, de caizucas, que elas estão desenvolvendo para que a gente possa plantar mais para frente na jardineira. Então a gente está desenvolvendo ela nesses vasos e futuramente a gente vai colocar na jardineira, que nós vamos mostrar logo à frente. Agora a gente vai entrar no nosso espaço de lavanderia. A intenção aqui é de que a lavanderia não fique tão evidente e que possa ser também um espaço de relaxamento, embora tenha que dar conta da limpeza da roupa, mas não precisa ser um lugar tão abandonado e tão feio, né? E aqui, Aqui é o nosso espaço que, quando nós compramos a casa era utilizada somente para o espaço da lavanderia. E que aos poucos a gente foi idealizando e comprando as plantas, os adornos, os penduricários, os painéis, e que nós colocamos aos poucos. Isso é dia a dia, em tempos a gente vem colocando. Eu fiz esse para que o passarinho possa comer. Nós temos ali também os penduricários, as ferragens, que essas ferragens a gente encontra quando a gente viaja. Essa especificamente veio do sul de Minas, nós compramos lá num passeio que nós fizemos e trouxemos e guardamos. E agora nós descobrimos que poderíamos ter esse enfeite. Nós temos aqui também os passarinhos ali na parede, que foi um painel que eu fiz, desenvolvi, comprei os passarinhos de madeira. O quadro, eu já tinha um quadro aqui montado e fizemos o varal, temos 2. As luminárias também, foi uma luminária que nós tínhamos de uma roda de carroça, e com o tempo o cupim comeu madeira e a ferragem ficou, e eu desenvolvi também as luminárias para que a noite fique bem iluminada. Temos as casinhas de passarinho aqui junto a essa roseira, essa é uma roseira amarela, e junto com a vermelha, são 2 qualidades. E essas casinhas de passarinho eu fiz para desenvolver aqui, para fazer o enfeite aqui do nosso jardim secreto. E é interessante, uma coisa que é muito bacana, é que a gente busca ter um olhar para a reciclagem. Como o Orlando estava comentando, a roda de carroça, que era um lustre nosso na sala, ele não podia mais ser usado por conta da ação dos cupins. E aí nós guardamos as ferragens e no momento oportuno surgiu a ideia de usarmos essas ferragens
para compor aqui uma nova luminária. Essas ferraduras, e nós temos várias delas, foi em Minas, né, amor? Foi em Minas, em Tiradentes. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer quando está em viagem é visitar aí um ferro velho, essas ferragens que vocês veem aqui. Fazer a garimpagem. Essas ferragens, elas são frutos justamente dessas garimpagens, conforme diz o Orlando, porque depois elas podem ser utilizadas em numa outra condição, né? E as madeiras, elas dão um espaço charmoso, um espaço aconchegante. Uma das coisas que nós pensamos em colocar aqui era colocar um chuveiro. E eu instalei esse chuveiro puxando a ligação das caixas d'água, só que os canos ficaram expostos. E tivemos a ideia de esconder esses canos. Então eu fiz esse painel de madeira, é um painel de madeira, a qualidade da madeira Cambará, e juntamente com o painel nós fizemos esse pergolado para dar o fechamento, né? E é uma sustentação para as plantas que nós estamos esperando que cresçam e que façam a cobertura. E aqui a gente tem o jasmim dos poetas, e ele já está crescendo, se ligando neste outro vaso menor. Os vasos aqui de cima, eles são de jasmim amarelo, e o objetivo é que eles fiquem entrelaçados e se juntem aqui em cima. E nós temos mais outras plantas também que a gente quer fazer uma mistura mesmo. E aqui nós temos como chama essa daqui, né? Essa aí é Dama da Noite. Dama da Noite. À noite nós já tivemos oportunidade, quando estava com flor, incrível o perfume que toma conta do espaço aqui. E esses vasinhos pretos, todos são mudinhas de jasmim amarelo. Colocamos aqui, que o Orlando fala que é penduricalhos, né? Isso. Os suportes para velhinhas à noite, para dar essa sensação gostosa de aconchego. O detalhe interessante são essas folhagens que estão saindo aqui no painel, e que ela vem lá do espaço inferior, lá de baixo. Ela está plantada numa floreira lá embaixo, e ela foi subindo e já está esticando, e nós acreditamos que ela vai passar por cima do pergolado para finalizar. E uma coisa que a gente gosta muito é desse tipo de paisagismo. Temos aqui as caizucas, e é interessante observar que essas caizucas, elas não estão no chão. Fizemos aqui uma floreira, e pegando toda a extensão desse espaço, que a gente carinhosamente chama de jardim secreto, porque ele está num lugar mais isolado da casa, numa laje em cima, né? E as caizucas chegaram pequenininhas, e agora elas já estão ultrapassando o muro e dando uma elegância toda especial. Temos aqui também este outro pinheiro, que preciso logo tirá-lo daqui, porque ele pede espaço. Essa casinha de passarinho aqui que o Orlando fez, a gente está na expectativa de que algum passarinho venha visitar aqui. É um comedouro. Pretendemos colocar frutinhas também, mas enfim, estamos na expectativa, né, de que eles logo venham. E esse aqui é o espaço que acessa o andar superior, e para variar precisaria ter muitos penduricalhos, não é mesmo? E aqui essa é a visão que nós temos do andar de baixo, mas é a maneira como nós temos de nos reconectarmos, de descansar no final de semana, onde o relógio nos permite ficar mais descansados e sem cobranças, né? Esse quadro nós vimos lá na cidade. É bichinho, amor?
Como chama a cidade que nós vimos esses quadros? Acho que é em Não, Bichinho, foi no né? Embu das Artes, tivemos a ideia do Embu das Artes, né? Em Bichinho também eles estão lançando essa ideia agora desses quadros de passarinhos e é muito bacana. E a gente, com esses materiais que nós reciclamos, a gente traz um novo visual, um novo propósito. E com isso a gente tem aqui oportunidade de relaxar, de não estar pensando nas coisas que ficaram para trás, que não deram certo e sofrendo por isso, ou pensando nas coisas futuras que possam eventualmente preocupar e angustiar. Nada disso. Quando a gente está nesse tempo de deixar o espaço da casa mais agradável, a gente está em atenção plena e isso implica em não ter estresse, não ter sentimentos de tristeza, ao contrário. Tudo aqui vai nos ajudando a nos conectarmos com a alegria da vida, com a celebração da vida. Esse pé que vocês estão vendo aqui, que é uma mangueira, estivemos há um tempo atrás chupando manga e aí enterramos o caroço da manga e olha aí o resultado. E está num vaso. E o importante de tudo isso é você se conectar com a natureza, porque quando nós estamos com as plantas, molhando, adubando, a gente usa muito adubo natural, adubo pó de café, casca de ovo triturada, usamos também o pó de osso, fazemos aquela mistura e de tempos em tempos a gente coloca o adubo nas plantas, então por isso que elas correspondem também. É uma maneira de elas agradecerem o trabalho que a gente tem de molhar, porque o segredo de manter um jardim perfeito, um jardim aprazível, é você ter a molhação, molhar com nos tempos certos, não encharcar muito. Nós temos aqui a abundância do sol. E essas caizucas, o que elas mais gostam é calor, sol e terra boa, terra adubada. Por isso que nós gostamos. Então isso é uma maneira da natureza retribuir para a gente. E é interessante que nós estávamos comentando da mangueira e aqui também, comendo abacate. Enterramos um caroço de abacate e eis aí o pé crescendo e a ideia é logo, logo trocar o vaso para experimentar essa sensação de curtir o espaço, né? Aqui temos também uma araucária, trouxemos de Santa Catarina, amor? Como é que chama lá? A araucária veio da cidade de Videira, em Santa Catarina. E a hora que não couber mais nesse vaso, a ideia é plantar na frente de casa para a gente trazer um pouquinho daquela belezura que é o sul, né? E uma coisa muito especial que a gente está aqui curtindo bastante é a visita, não sei se vai dar para ver, é um grilo que está habitando aqui o nosso espaço há muitos meses. E o Orlando já deu até um nome para ele, né, meu bem? Aliás, nós temos dois. Esse aqui fica no andar superior e o outro fica lá embaixo. Então nós temos o G1, grilo 1 e o G2, grilo 2. Que a gente carinhosamente apelidou de bicho grilo. Bicho grilo. Mas e assim as coisas vão acontecendo aqui em casa e a gente tem vivido a experiência muito gostosa de poder relaxar, de poder curtir a natureza. E aqui está o bicho grilo e é muito prazeroso a gente poder aproveitar os finais de semana, tornando a casa um ambiente mais gostoso, tornando a casa um ambiente mais acolhedor. E aqui sempre que a gente pode, a gente aproveita para relaxar, para tomar um sol, para tomar alguma coisa, uma comidinha rápida, que dê para
fazer aqui em cima no nosso espaço, e assim a gente passa os finais de semana de uma maneira muito prazerosa. Então, aqui nós temos esses penduricários que, inclusive hoje, quando nós estamos fazendo essa filmagem, está ventando muito, e esse vento ele contribui para esse som, que isso aí é muito prazeroso para a gente, né? Dá aquele sinal de descanso, de lazer, e que a gente gosta muito. Então é isso aí, pessoal. E assim a gente encerra mais um vídeo comentando como é gostoso a gente poder relaxar em casa, poder curtir a relação, transformando o espaço que é o lar em um ambiente cada dia mais aprazível. E aqui tem também uma daquelas ideias que nós falamos que a gente, dos garimpos, né? Pega uma peça aqui, outra peça ali, junta e viram esses penduricalhos, como diz o Orlando carinhosamente. E assim a gente termina o nosso vídeo com o que diz a nossa plaquinha aqui de entrada do Jardim Secreto. Bem-vindo ao nosso vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Você é bem-vindo no nosso canal. Até a próxima!